boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar sobre futebol amador. O destaque é o primeiro campeonato aqui na Areninha, no Barro Preto. Vamos falar também, tem final desse final de semana, final da 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Tem final, a gente já vai atualizar, vamos falar da Copa Zé Regino, mais jogos valendo pelas oitavas de finais. Vamos atualizar os jogos do final de semana, mesmo que na última segunda-feira a gente não fez bate-bola. Vamos falar do futebol profissional. O Ceará Esporte Clube, Série B, o Ceará joga amanhã, jogo valendo muito para as pretensões do Alvinegro. Depois dessa rodada, só são 6 para a gente conhecer os times que irão subir para a primeira divisão do próximo ano. Futebol, falar em primeira divisão, o Botafogo ainda joga na rodada, essa rodada que já começou na quarta-feira e será encerrada na próxima segunda. Vamos atualizar a data FIFA, jogos valendo pelas eliminatórias sul-americanas, também pela Copa, a Liga das Nações da UEFA, Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. O nosso programa acontece às segunda e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal PC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz mais cedo por conta do treino dos veteranos na Areninha, tá certo? Mas na sexta-feira, quando não tem jogos valendo pelo primeiro campeonato da Areninha, a gente faz em horário normal, tá certo? Já no início do programa, trazer o boa noite, destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e meu destaque vai para essa 32ª rodada já da Série B, a 32ª rodada que a gente iniciou, com o Operário e a Chapecoense vencendo, respectivamente, o Sport e o Santos, ou seja, abrindo caminho provavelmente para o Novo Horizontino, e para quem estiver mais ali próximo do G4, então diminuir a distância dos líderes. Então já é mais animante para os times que ainda buscam o título nesse campeonato e até mesmo para os que buscam subir, já que o Operário entrou na briga e a Chapecoense se distanciou da zona de rebaixamento. Essa 32ª rodada que tem o Ceará jogando amanhã contra a equipe do Ituano, e logo depois vai a Vila enfrentar o próprio Santos. Pois é, Juan. Então o nosso programa tem um lema, muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai começar falando do primeiro campeonato aqui na Areninha, no Barro Preto. Tem jogo, mano. Amanhã não tem jogo amanhã. Tem apenas um jogo no domingo, na parte da tarde, finalzinho da tarde, e 2 jogos marcados para sábado, dia 26. Então, quem joga nesse domingo, Juan? É a equipe do Split K contra o Barras do Ingá, às 5 horas da tarde. E também bom horário, né, Juan? Bom horário, domingo às 5 da tarde, esse jogão de bola entre o Split K e também o Barras. A dia 26 nós temos 2 jogos, Juan. Dia 26 também conhecido como outro sábado. Exatamente, em que teremos às 7 horas, exatamente 7 horas, o Meninos da Vila contra o CRD Futsal, que é a equipe lá do Dourado, e o Barcelona da Nova Terra contra a União Esporte Clube, esse jogo das 8 horas da noite. Juanzinho, então está aí, né, os jogos programados, lembrando que está terminando a primeira fase, está finalizando a primeira fase, Juan, aqui. Aí nos próximos programas, nós traremos aqui os times classificados, né, os times que estão se classificando, lembrando que são 5 grupos de 3, os 2 melhores se classificam, tá certo? Então, a segunda fase nós teremos 5 confrontos. 5 confrontos. E só lembrando, Juan, que quando ficar 5 times, os meninos já se reuniram, os organizadores, o Dedé e o Elvis, eles se reuniram, e a partir a próxima fase, né? A próxima fase são 10 times, 5 confrontos. Aí, Juan, vai levar em consideração esses jogos do mata-mata, dessa próxima fase. Quando tiver 5 classificados, eles vão pegar aqueles 3 times que tiveram melhor índice, melhor aproveitamento nessa fase de mata-mata. Os 3 melhores irão direto para as semifinais, e o 4º e 5º colocado, Juan, eles fazem uma espécie de quartas de final, um jogo único para sair o
o outro semifinalista, tá certo? Então a competição, Juan, assim que terminar a segunda fase, nós teremos uma fase com 5 jogos, uma fase com apenas um jogo, depois semifinal e a grande final. A partir do momento que for desenrolando, a gente vai explicando direitinho, mas o fato é que a fórmula é essa. Não vai levar em consideração toda a competição, e sim os jogos desse mata-mata. Tá aí o primeiro campeonato aqui na Areninha chegando no seu afunilamento. Já já nós vamos ter, Juan, os jogos mata-mata, jogos decisivos. Na verdade, não é mata-mata, é só mata, né, Juan? Só mata, só jogo, só um jogo. Quem ganhou continua, quem perdeu, um abraço. Até a próxima, tá certo, Juan? Então, passado a limpo, a primeira competição, mandar um abraço para o compadre Elvis, também para o Dedé, os organizadores dessa competição, Juan, aqui. Muita gente, né, participa, muita gente acompanha, assistindo os jogos em loco, tá certo? O Juan, mandar um abraço para toda a galera que faz o Cruzeirão da Massa, lembrando que o Cruzeiro já está classificado para a próxima fase. Um abraço também para todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e no YouTube. O Dedé, ele que é um dos presidentes do Cruzeiro, acompanha o nosso programa no YouTube. O Juan, no final de semana passado, nós tivemos 2 jogos valendo, Juan, pelas quartas de finais, oitavas de finais lá da Copa Zé Regina. Mandar um abraço para o Joelzinho, que é o organizador, um dos organizadores. E lembrando que essa competição, Juan, essas oitavas de final, só são 6 confrontos, já que tem 2 times já classificados para as quartas de final por melhor índice técnico, que é o time do Baixada e também a Portuguesa do Assentamento. E a gente teve um clássico, Juan, lá do Parapuí, São Paulo e a equipe do Palmeiras. E quem passou nos aspirantes, Juan? Exatamente. O São Paulo passou de 3-0 nos aspirantes e o primeiro quadro ganhou nas penalidades. Então São Paulo, Juan, foi mais um time classificado, São Paulo classificado com as 2 categorias. Já no domingo, Juan, a gente teve 2 times classificados, Juan. Que foi. Aliás, um time classificado, né, Juan? Que foi. Só que assim, no jogo de domingo, não classificou os 2 quadros, né? Saiu um time classificado no grupo, aliás, nos aspirantes, e no principal foi outro. No quadro B passou o Juventus da Mutuca, 2-1 no Flamengo no Beira-Rio, e o Flamengo do Beira-Rio passou no quadro A por 3-1, ou seja, o Juventus da Mutuca irá acompanhar o primeiro quadro do Flamengo no Beira-Rio. Exatamente. Então nós temos já 4 times classificados, né, Juan? 4 times classificados para as quartas de finais, só faltam mais 4 confrontos, e desses 4 confrontos já tem 2 nesse final de semana, um amanhã e o outro no domingo, Juan. Quem joga? Teremos o Palmeiras do Riacho das Flores, o time da casa para o campeão, né, Juan? Exatamente, o time local que irá receber a equipe do G9 da Veneza, e clássico nordestino, o Fortaleza contra o Sport, só que é o Fortaleza de Canafístula contra o Sport da Caraúbas. E o primeiro jogo é sábado dia 19, às 2 horas da tarde, e o segundo jogo no domingo, dia 20, mesmo horário, ambos os jogos na Arena Antônio Mazeli de Lima, em Riacho das Flores. Lembrando, Juan, que a gente, ainda nesse mês, a gente vai conhecer todos os classificados, né? Porque já tem 4 classificados, mais 2 nesse final de semana, e no outro final de semana, mais 2. Aí vem as quartas de final, a semifinal e a grande final. Daí, vamos desejar boa sorte aos competidores desse final de semana. Rosinho, falar em competição, amanhã, na Lagoa do Serrote, às 16 horas, né, Juan? Às 16 horas. Antes, Juan, até às 14 horas. A final dos aspirantes. Quem joga, quem decide os aspirantes, Juan? O São Paulo do São Bento contra o Real do Pedregal. Final essa que foi a final do principal no ano passado. Falando na final do principal, a gente tem o time local, que é o PSV da Lagoa do Serrote, contra o Real do Pedregal, que coloca os 2 quadros na final, mais uma vez o Real soberano nessa competição. Daí, jogão de bola, lembrando que a final do principal, Juan, a partir das 16 horas, esse jogo, Juan, que terá cobertura da Coqueiros, tá certo? Coqueiros fará a transmissão, Juan, ela faz no Facebook, com imagem, e faz também em rádio, né? Rádio Coqueiros,
Vai ser sensacional, show de bola. Certamente vai ter um carro de som. Eles vão fazer aqui aquela transmissão ambiente. E Amigos da Bola, né? A equipe Amigos da Bola. Grande transmissão, grande final, preliminar e principal. Acho que o pessoal da Coqueiro só transmite a finalíssima do principal. Eles chegam cedo, né? Ficam falando do jogo e também dando o placar dos aspirantes, mas narração mesmo é só da principal, tá aí. A grande final dessa competição começou, né? A gente achou até que não ia dar continuidade, mas está aí. A grande final amanhã. Mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, ele que nos mantém atualizado dessa competição e das competições da nossa região. Tá certo? Então, o futebol amador, passado a limpo. Vamos falar agora. Antes, Juan, tem o Farizão feminino. Cadê, rapaz? O gato comeu. Teve 2 jogos, aliás, teve 5 jogos. E já está mais de mês que está faltando 3 confrontos para a gente conhecer os times que vão para as quartas de final. Está classificado até agora, Juan? Quem? Está classificado Real União, Lagoanas, Real Madrid do Pedregal e o Juventus e o PSV. E aqui a gente tem a Copa Argentina, só que amadora. Juanzinho, tá aí, Juan. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Se bem que a galera não facilita o trabalho da gente, a gente que faz a imprensa amador, a imprensa leiga, a gente tem dificuldade de pegar as informações, mas assim, eu sempre pego uns stories do Guaru, às vezes eu peço a alguém alguns resultados, mas o fato é que a gente não tem definição dos próximos 3 jogos, né, dos 3 jogos restantes. Vamos torcer, né? Vamos torcer que tenha e dê continuidade o Farizão feminino, lembrando que o Farizão masculino foi o maior sucesso, né? Foi um sucesso e a gente pôde acompanhar toda a competição, né? Era uma competição mata-mata, do mesmo molde do feminino, tá certo? Então, futebol amador é isso, futebol profissional, começou mais uma rodada da Série B. Antes, Juan, foi finalizada, né? Foi finalizada no dia 14, foi finalizada a rodada de número 31. E já começou a rodada 32, Juan, lembrando que a gente teve um jogo atrasado também da rodada 16. Inclusive, me desculpar aqui pelo meu erro, eu fui em cima da rodada 32, dizendo que Sport Ituano era um jogo da rodada 32, mas é o jogo atrasado da rodada 16, então o Sport compensou seus 2 jogos, o jogo com o CRB e o jogo com a equipe do Operário. Está com todos os jogos. Então vamos falar primeiro da rodada 31, em que o Guarani venceu o CRB por 2-1, o Brusque 1-0 no Ituano, o Goiás perdeu de 1-0 para o Vila, no Clássico Goiano, o Coritiba 3-1 no Amazonas, Botafogo de Ribeirão Preto empatou em 0-0 com o Operário, o Santos 3-2 com o Mirassol, o Ceará 1-0 na Ponte Preta, e o que foi aquele lance final, meus amigos? O Avaí 2-2 com o América Mineiro, o Novo Horizontino perdeu de 3-1 com o Sport, e o Paysandu 2-0 na Chapecoense, é o Papão respirando. Pois é, Rua, então aí foi a rodada 31, aí a gente teve um jogo atrasado na rodada 16 e 2 jogos valendo pela rodada 32, Juan, jogos que mexeram na parte de cima e também na parte de baixo da tabela. O Juan vai atualizar os resultados e o restante da rodada, lembrando que a gente tem confrontos diretos nessa rodada. Exatamente, em que a gente teve no dia 16, primeiramente, jogo atrasado, que foi o Sport perdendo 2-1 no Operário, que ainda está vivo. O Operário está sim brigando pelo acesso, distante, mas está brigando com certeza. E na rodada 32, também no dia 16, a Chapecoense 3-2 no Santos, o que poderia tirar o Santos da liderança se o próprio Sport tivesse ganhado. E no dia 17, o mais conhecido como ontem, o América Mineiro empatou em 2-2 com a equipe do Goiás. É o Goiás que perdeu o clássico pro Vila, mas aí ontem conseguiu um empate com a equipe do América fora de casa. O ABC está falando aqui que está parado realmente, né? O Farizão está parado. Aliás, está há mais de mês, né? Mais quase 2 meses que teve o último jogo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora já passou né, o negócio de eleição. Porque assim, a galera também, a gente também não está culpando ninguém, né? Tava todo mundo envolvido, era na eleição, como já passou, agora
baixou a poeira, vamos ver se vai ter continuidade, né? Quando é que vai ter continuidade? O restante, a galera que está classificada já está preocupada, né, Juan? Está preocupada. Em Santana já teve competição que começou e não terminou, mas acredito que isso tenha ficado para trás, né? Isso não vai mais acontecer. Vamos torcer que tenha o restante, né? Mas já faz mais de mês que não tem jogos, tá certo? Então, Juanzinho, a Série B, a gente tem o Santos na liderança com 56 pontos, o segundo é o Novo Horizontino, o terceiro, o Novo Horizontino tem 54, o Sport tem 53, é o terceiro, o Mirassol é o quarto, Juan, com 50 pontos. O Vila Nova tem 59, está na quinta colocação, o América com o empate de ontem, na sexta, tem 49, e o Ceará tem 48, é o sétimo. A equipe do Operário é o oitavo, Coxa é o nono, o Avaí é o 10º, Goiás é o 11º, o Amazonas o 12º, o Chapecoense, respirou, 13º colocado, vai ser do 14º, o Botafogo é o 15º, a Ponte Preta na beira da zona da degola, só 2 pontos acima, 16º, o CRB é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, o Brusque é o 18º, o 19º é o Ituano, e o Lanternão, o Guarani, acredito que o Guarani jogará a Série C do próximo ano. A rodada de número 32, Juan, ela terá continuidade hoje e ela será encerrada, Juan, dia 20. Dia 20, o Juan vai atualizar o jogo, destaque o Ceará Sporting Clube, o Ceará que não pode ouvir falar em G4. Quando o Ceará chega ali a 1 ou 2 pontos para entrar no G4, ele geralmente pega um time que está muito mal e acaba perdendo. Vamos torcer que isso não aconteça. O Ceará joga com 8 anos e tem chances reais de entrar no G4 nessa rodada. Mesmo porque, para que o Ceará entre, ele precisa vencer o seu jogo e o Mirassol não ganhar do Novo Horizontino, tá certo? E também torcer que o Vila Nova também não ganhe o seu jogo. É difícil de entrar nessa rodada, mas pode acontecer de o Ceará já entrar no G4 nessa rodada. O interessante é entrar e não sair mais, tá certo? Mas assim, é de fundamental importância os 3 pontos, tá certo? Porque o Ceará, faltam 7 jogos, o Ceará tem que ganhar 5. Há quem diga que ganhando 4, empatando 1 com 61 pontos entre, porque está muito dividido, os times estão trocando pontos, tem muito confronto direto. Vamos ver o que acontece. Mas para mim, mais seguro seria 5 vitórias em 7, que realmente é muito difícil, tá certo? Mas vamos ver o que acontece, principalmente no jogo de amanhã. Tem que ganhar o jogo de amanhã se o Ceará pretende subir para a primeira divisão, tá certo? Então a rodada 32 já tem bola rolando. Lembrando, Juan, que tem 2 times que estão dentro da zona da degola, né? Que é o Brusque e a equipe do CRB. Exatamente, a gente tem o Brusque, o CRB, jogo de Santa Catarina, e quem ganhar aqui sai momentaneamente do Z4. Brusque, que não ouve falar de um lugar além dos 4 últimos desde o início do campeonato. O Amazonas joga com o Avaí. Esses jogos do dia 18. No dia 19 temos o Vila Nova contra a equipe do Coritiba, Mirassol contra o Novo Horizontino, confronto lá em cima, e o Ituano contra o Ceará. E o Ituano que vem sido uma pedra no sapato do Ceará há muito, muito tempo. E no dia 20, o Operário contra o Paysandu, a Ponte Preta contra o Guarani e o Sport contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Sport mal jogou, já vai ter que jogar de novo. É porque ele jogou o jogo atrasado, né, Bom? Então, vamos ver o que acontece. Vamos dar um abraço para o Alberto. O Alberto é presidente do Fluminense do Riachão. Sempre que pode, o Alberto também dá uma olhadinha no bate-bola. Um abraço para ele, para toda a família do Alberto, né? O Alberto, gente da melhor qualidade. Nosso primo Alberto está aí, sempre que pode, curtindo o bate-bola. O Rosinho, a primeira divisão do futebol brasileiro começou a rodada de número 30. Rodada número 30. E o Flamengo, Juan, depois de 15 dias sem jogar, não jogou absolutamente nada. E o Felipe Luiz foi batizado. Foi o batizado do Felipe Luiz. E agora, que seja bem-vindo à pressão, seja bem-vindo ao caldeirão, o que é treinar o Flamengo. Uma coisa é ser jogador, outra coisa é ser treinador, tomar decisões. E ele tomou muitas decisões erradas nesse jogo contra o Fluminense. O Flamengo que precisa juntar os cacos, tá certo? Para enfrentar o Corinthians na semifinal do próximo domingo, tá certo? O Flamengo que vai pegar um Corinthians embalado. Vamos ver o que acontece. Primeiro, o Juan vai atualizar os resultados.
resultado muito ruim para o Atlético Paranaense. Juan, eu me arrisco a dizer que o Atlético Paranaense é candidato fortíssimo a voltar para a Série B. O Atlético está com 10 jogos e não ganha, perdeu de goleada e o próximo jogo é fora de casa com o Fluminense. A situação do Furacão não é das melhores. O Juan vai atualizar os jogos que iniciaram a rodada número 30. Lembrando que depois dessa rodada fica faltando apenas 8. E o Botafogo e o Palmeiras acreditam que se o Botafogo ganhar da equipe do Criciúma, que é franco favorito, o Botafogo dificilmente vai perder esse título. E tivemos o Fortaleza empatando em 1-1 com o Atlético Mineiro. Com 2 jogadores a menos, o Atlético não conseguiu virar para cima do Leão do PC. O São Paulo fez 3-0 no Vasco, que já pega uma pressão gigantesca, já que vai jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Corinthians fez 5-2 no Atlético Paranaense, o Corinthians que não tinha feito 4 gols até nesse campeonato em somente um jogo, se não me recordo. Agora uma coisa que eu tenho certeza é que ele nunca fez 5 gols nesse campeonato. E o Flamengo perdeu 2-0 para o Fluminense, o Flamengo que não viu a bola nesse jogo. O Flamengo até que criou algumas chances, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi dominado pela equipe do Fluminense, bem desorganizado, o time comandado pelo Felipe Luiz. E prova de vez que o Flamengo não tem mais chance de ganhar esse título e briga pela sua vaga no G4, agora ameaçada pelo Tricolor Paulista. O Flamengo que abre o olho, né? Abre o olho, porque um revés na Copa do Brasil, fica só o brasileiro e tem que ficar ali no G4 para garantir vaga direta na Libertadores do próximo ano. O Botafogo é líder, depois de 29 rodadas, 60 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, lembrando que esses dois primeiros jogos, Fortaleza é o terceiro, o Flamengo é o quarto. O São Paulo é o quinto, o Internacional é o sexto, o Bahia na sétima colocação, o Cruzeiro na oitava, o Galo na nona colocação, o Vasco na 10ª, o Grêmio é 11º, o Criciúma 12º, Red Bull 13º, Juventude 14º, Fluminense 15º, deu uma respirada legal, o 16º é o Corinthians, o 17º é o Atlético Paranaense, o Vitória 18º, o Cuiabá 19º e o Atlético é o Lanternão. Lembrando, Juan, que o Atlético colocou o time reserva contra o Fortaleza, mas 2 jogadores do Fortaleza foram expulsos. O irresponsável Marinho e também o Tinga acabou colocando a vitória do Fortaleza no mato, tá certo? Fortaleza acabou ficando com 2 jogadores a menos, mas o time misto do Atlético não teve força suficiente, acabou apenas conseguindo 1 ponto. Agora o Vasco não, o Vasco colocou time titular com o São Paulo, mas não viu a bola. O São Paulo dominou e venceu, 3 foi pouco, tá certo? São Paulo jogou muito bem contra a equipe do Vasco. A rodada de número 30, Juan, ela tem prosseguimento no dia de hoje. Nós temos 3 jogos hoje. 4, né, Juan? Não, 3 jogos hoje. Exatamente. E 2 amanhã e 1. Aliás, não, 2 no dia 19 amanhã e 1 no dia 20. Uma vai atualizar a rodada, o finalzinho da rodada. E a gente vai ter também, Juan, no início da semana, 2 jogos atrasados. Um pela rodada 17 e outro pela rodada 19. Exatamente. Teremos o Atlético Goianiense contra o Cuiabá, o confronto dos derrotados. O Botafogo contra o Criciúma, o Cruzeiro contra o Bahia, Grenal, esse já no dia 19, Vitória contra o Bragantino. E no dia 20, Juventude contra o Palmeiras. No dia 22, teremos um jogo atrasado da rodada 17, que é Flamengo contra o Atlético, Fluminense contra o Atlético Paranaense. O Fluminense que pode se distanciar mais da zona de rebaixamento e afundar o Furacão. E no dia 24, o jogo atrasado, dessa vez da rodada 19, o Vasco contra a equipe do Cuiabá. E agora vamos falar de Série C, onde um time do Rio de Janeiro, Volta Redonda, saiu na frente em seus domínios e vai decidir na casa do Atlético quem leva o título dessa Série C, o Atlético de São João del Rei. Lembrando que o Volta Redonda ganhou o primeiro jogo 1-0, né? E o jogo acontece amanhã, sábado, a partir das 17h30, o jogo em Minas. Para mim, acredito que o Atlético vai virar, vai ser o campeão da Série C. Lembrando que da Série D a gente já conhece, o Retrozinho é o campeão, tá certo, Juan? Ainda falando de futebol brasileiro, Juan, o Sub-23 teve a 4ª rodada e o Juan vai atualizar os resultados. O Sport perdeu de 1-0 para o CRB, o Fortaleza fez 1-0 na equipe do Fluminense. O Vitória 4-3 no Vasco, Vila Nova 2-2 com o Mirassol, Cuiabá perdeu de 1-0 para o Red Bull Bragantino,
Juventude perdeu de 4-1 para o Criciúma, Goiás 1-1 com o Santos e Botafogo 4-1 na equipe do Atlético Mineiro. Juan, aí a gente tem, lembrando que são 8 times, são 2 grupos de 8, classificam os 4 primeiros. Nesse momento, o grupo A está classificando Botafogo em primeiro, CRB em segundo, Vitória em terceiro, Fluminense em quarto. Grupo B, como é que está a classificação do grupo B? Mais uma vez, mandar um abraço para o Albeci Ripardo, o homem da faixa do esporte, Juan, às quartas-feiras, sempre às 18h35, tem faixa do esporte, às vezes é esquenta a rodada, Juan. No grupo B, em que o Vila Nova é o primeiro Vila Nova que é potência no sub-23, o Red Bull Bragantino é o segundo, Santos em terceiro, Mirassol em quarto, aqui temos o Cuiabá, que é o atual campeão. Juan, são os 4 melhores, né? A gente teve também, Juan, ainda do futebol de base, o sub-20. As oitavas de final da Copa do Brasil são 2 jogos e a gente teve os jogos de ida, Juan. Alguns times já decidindo no jogo de ida. Tem o jogo de volta, apenas uma mera formalidade. O Coritiba que perdeu de 3-2 para o Palmeiras, o Retrô perdeu de 3-0 para o Bahia, o Náutico 1-1 com a equipe do Macapá, isso mesmo, jogo de oitavas de final. O Goiás 4-2 no Flamengo, Goiás baixo no Flamengo, Cruzeiro 2-1 no Cuiabá, o CSA perdeu de 5-0 para a equipe do Ceará, que já está nas quartas de final. Não acredito numa virada desse calibre. O Sparta perdeu 2-0 para o Tuna Luso e o Criciúma pegou 4-0 do São Paulo. Juanzinho, então nesse final de semana, vou falar em Copa do Brasil, a gente tem os jogos de volta da Copa Milionária do Brasil. O Vasco perdeu o primeiro jogo em Minas, 2-1 para o Atlético, e joga amanhã, a partir das 18h30, o jogo de volta. O Vasco precisa ganhar de 1-0 para levar para as penalidades ou acima de 1 gol para classificar direto. No outro confronto, domingo, o Corinthians embalado, vem dessa vitória, enfrentando o Flamengo, né? O Flamengo que vem, lógico que jogou sem 7 titulares no jogo de ontem, mas era para ter se apresentado melhor. O Flamengo tem bons jogadores, tem bom elenco. Aliás, é inadmissível o Flamengo não conseguir ganhar do fraquíssimo time do Fluminense, que entrou só para se defender e acabou levando 3 pontos. Então o Flamengo vai ter que jogar bola para passar desse empolgado Corinthians. O jogo é domingo, às 16 horas. Às 16 horas, jogão de bola lá no Itaquerão. Corinthians e Flamengo. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0. Se o Corinthians ganhar acima de 1 gol, passa direto. Se for a diferença de 1 gol, vamos para os pênaltis. Empate ou vitória do Flamengo, passa o Flamengo. Na competição, Juan, na Argentina, na Liga Profissional, a gente teve apenas um jogo atrasado, que tinha sido interrompido. Esse jogo foi interrompido, teve só o segundo tempo. Já estava 1-1 e terminou 1-1. O São Lourenço contra a equipe do Godoy Cruz, lembrando que o líder é o Vélez Sarsfield, Juan. É o Vélez, seguido pelo Huracan e pelo Tajeres de Córdoba. E vale lembrar aqui que a Liga Profissional já não é mais Liga Profissional, porque ela foi contaminada também pelas casas de aposta. Agora é o Torneio Betano. Juanzinho, tá certo. Ô, Juanzinho, lembrando aqui, Juan, que a Série B é um plantão, né? O Albeci sempre nos mantém informado aqui. É o nosso plantonista aqui no programa de hoje. Obrigado aí, Albeci. Em andamento, Juan, o Bruscão 1-0 em cima do CRB e está complicando a equipe do CRB nesse jogo em andamento. O outro jogo, Juan, o Atlético, aí é Série A, né? O Atlético Goianiense 0-0 com a equipe do Cuiabá. Tá aí, Série B e Série A. Se tiver um gol, a gente informa aqui em tempo real, nosso plantonista Albeci Ripardo. É uma fera, ok, Juan? Ô, Juan, a gente teve também as eliminatórias sul-americanas e o Brasil ganhou de 4-0 sem jogar muito bem, mas era o Peru, né? Do outro lado era o Peru. O Brasil ganhou e deu uma melhorada na tabela. O Juan vai atualizar os resultados dos jogos da pista. A Colômbia fez 4-0 no Chile, o Paraguai fez 2-1 na equipe da Venezuela, o Uruguai empatou 0-0 com o Equador, a Argentina 6-0 na Bolívia, que volta à realidade, e o Brasil 4-0 no Peru, com um golaço do Andrés Pereira, que provavelmente é o nosso gol mais bonito logo após a Copa do Mundo. E a gente também teve o Luiz Henrique provando que merece brigar pela titularidade com
O Savinho. Ô, Ronzinho, a Argentina é líder das eliminatórias com 22 pontos, segundo é a Colômbia com 19, terceiro Uruguai com 16, o Brasil já está na quarta colocação também com 16. O Equador é o quinto colocado com 13, Paraguai é o sexto com 13 e a Bolívia, Juan, aparece na sétima colocação nesse momento indo para a repescagem. A Venezuela acabou perdendo, é o oitavo, o Peru é o nono e o Chile, Juan, é o lanternão. As eliminatórias voltam em novembro, a rodada número 11, num total de 16. O Juan vai atualizar os próximos jogos que acontecem dia 14, Juan, dia 14 e 15 do mês de novembro. Lembrando que o jogo do Brasil, Juan, acontecerá um horário bem raro. Dificilmente o Brasil joga esses horários. O Brasil sempre joga no final, na virada da noite, tá certo? E o jogo vai acontecer às 19 horas, Juan, o jogo do Brasil, um jogo cedo. A Venezuela que joga com o Brasil no dia 14 de novembro e pode ser invicta contra a seleção brasileira. Caso empate esse jogo, o Brasil não terá mais chance de vencer a Venezuela nas eliminatórias. Olha que situação. O Paraguai com a Argentina, o Equador com a Bolívia, o Uruguai com a Colômbia e o Peru com a equipe do Chile. A gente teve também, nessa data FIFA, jogos valendo pela Copa das Nações Africanas. Jogos no sábado, Juan. Guiné fez 4-1 na Etiópia e Marrocos 5-0 na República Centro-Africana. No domingo, Burundi pegou 2-0 de Burkina Faso. Na segunda, a Quênia perdeu de 1-0 para Camarões. A Gâmbia fez 1-0 em Madagascar. A Libéria perdeu de 2-1 para a Guiné Equatorial. Togo perdeu de 1-0 para a Argélia. Zimbábue 3-1 na Namíbia. E a Suazilândia, ou Eswatini, perdeu de 3-0 para Moçambique. Na terça, Chad pegou 1-0 da Zâmbia. Lesoto perdeu de 1-0 para Gabão, sem o Aubameyang. Malawi perdeu de 1-0 para o Senegal. Sudão 2-0 na Gana. O Sudão do Sul perdeu de 2-1 para a Uganda. Tanzânia perdeu de 2-0 para a República Democrática do Congo. A Botsuana, que tem as cores do Grêmio, ganhou de 1-0 do Cabo Verde. Congo 1-1 com a África do Sul. Guiné-Bissau 0-0 com Mali. Mauritânia perdeu de 1-0 para o Egito. Níger perdeu de 1-0 para Angola. A Ruanda 2-1 em Benin. Serra Leoa 1-0 na Costa do Marfim. Comores 1-1 com a Tunísia. Etiópia perdeu de 3-0 para a Guiné. E República Centro-Africana perdeu de 4-0 para Marrocos. Bate e volta. O Marrocos, que é um dos principais times lá da África. O principal atualmente. A gente teve também, Juan, as eliminatórias asiáticas, né? Aí valendo para a Copa do Mundo. A gente teve o jogão de bola, o Japão contra a Austrália. O Juan vai atualizar os jogos de mais uma rodada, Juan. O Japão que fez 1-1 com a Austrália. A Coreia do Sul, que está sem o som, ganhou de 3-2 do Iraque. A China 2-1 na Indonésia. O Quirguistão 1-0 na Coreia do Norte. Uzbequistão 1-0 nos Emirados Árabes Unidos. Irã 4-1 no Catar. A Jordânia 4-0 no Omã. A Palestina 2-2 com o Kuwait. A Arábia Saudita 0-0 com o Bahrein. O Bahrein que está forte. Nunca pensei que eu fosse dizer isso. Juanzinho, também a Liga das Nações da UEFA. Lá os times da Europa, Juan, são divididos na Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. E a gente tem rodada que tem jogos da Liga A, B, C e D, tem outros que só tem da A e B. O fato é que no sábado, Juan, sábado a gente teve jogos valendo pela Liga A e Liga C. A Croácia fazendo 2-1 na Escócia, a Espanha 1-0 na Dinamarca, a Polônia perdeu de 3-1 para Portugal e Sérvia 2-0 na Suíça. E a gente encerra a Liga A. Se não teve jogos da Liga B, na verdade teve, mas vamos falar depois. Não teve, então vamos dizer agora a Liga C, que a Lituânia perdeu de 2-1 para Kosovo, Bulgária 0-0 com o Luxemburgo, Belarus 0-0 com a Irlanda do Norte e o Chipre perdeu de 3-0 para a Romênia. No domingo, a Liga B, a gente teve o Cazaquistão perdendo de 1-0 para a Eslovênia, a Finlândia perdeu de 3-1 para a Inglaterra, a Áustria 5-1 na Noruega e a Grécia 2-0 na Irlanda. Na Liga C, a Armênia perdeu de 1-0 para a Macedônia do Norte, Ilhas Faroe 1-1 com a Letônia. E na Liga D, Liechtenstein 0-0 com o Gibraltar e a Malta ganhou de 1-0 da Moldávia. Na segunda, a Alemanha fez 1-0 na Holanda, a Bélgica perdeu de 2-1 para a França, a Bósnia perdeu de 1-0 para a Hungria e a Itália 4-1 em Israel, jogos da Liga A. Na Liga B, a Geórgia perdeu de 1-0 para a Albânia, a Islândia pegou 4-2 da Turquia.
País de Gales 1-0 em Montenegro, Ucrânia 1-1 com a República Tcheca, Azerbaijão perda de 3-1 para a Eslováquia na Liga C, a Estônia perdeu de 3-0 para a Suécia. Para finalizar, a terça na Liga A, 0-0 Escócia e Portugal, Espanha 3-0 na Sérvia, a Polônia 3-3 com a Croácia, a Suíça 2-2 com a Dinamarca, e na Liga C, Belarus 1-1 com o Luxemburgo, a Irlanda do Norte 5-0 na Bulgária, Kosovo 3-0 no Chipre, Lituânia perdeu 1 para a Romênia. Ufa, acabou. Rosinho, então, tá aí, são jogos valendo pela Liga A, Liga B, Liga C e Liga D. Lembrando, Juan, aqui é quarta rodada, um total de 6. Na próxima data FIFA, a gente já vai conhecer os times classificados para o mata-mata. Então, só a classificação aqui do grupo, depois de 4 rodadas, da Liga A, Portugal é o líder com 10 pontos, e a Croácia é o segundo, Juan, o segundo com 7. Nesse momento, a Polônia e a Escócia estão ficando de fora. A Escócia está sendo rebaixada, Juan. Grupo B. A Itália aparece na primeira colocação, a França em segundo, a Bélgica fica de fora e Israel está sendo rebaixado. Era o esperado. No grupo 3, a Alemanha está em primeiro, a Holanda em segundo, empatada em pontos com a Hungria, que está na terceira colocação, e a Bósnia está sendo rebaixada. No grupo 4, a Espanha aparece na primeira colocação, a Dinamarca na segunda, a Sérvia aparece na terceira colocação e a Suíça é a quarta sendo rebaixada. E os times que ficam na terceira colocação, eles vão para uma espécie de playoff com os times da segunda divisão, acredito eu, para decidir quem sobe ou não. É exatamente o que acontece também, Juan, é que a Liga B, a Liga A só tem 16 seleções, tá certo? Por isso que é enxuta, a gente vai ser sempre, de vez em quando, ver seleções de ponta caindo. A Inglaterra caiu no ano passado e está na Liga B, está tentando retornar para a Liga A, tá certo? Então, para finalizar o bate-bola de hoje, a gente, Juan, teve, né, aliás, está acontecendo a Copa Libertadores Feminina, e a gente teve os jogos valendo pelas quartas de finais. E a semifinal também já aconteceu, a gente já conhece os finalistas, Juan. Corinthians 2-0 no Olímpio de Assunção, o Santos empatou em 0-0 com o Boca Juniors e perdeu nos pênaltis, coroando esse ano horrível das meninas da Vila, que foram rebaixadas no profissional, por incrível que pareça. Santa Fé 2-0 no Alianza Lima e o Deportivo Cali perdeu de 3-0 para o Independente Del Valle. Isso, quartas de final. Então, a gente teve de 15 e 16 já as semifinais, Juan. Em que o Santa Fé empatou em 1-1 com o Del Valle e ganhou nos pênaltis. E o Corinthians 1-0 no Boca Juniors. Então, a final, Corinthians e Santa Fé. O Santa Fé que eliminou o Corinthians da Libertadores 2020, que a Ferroviária se sagrou campeã. Então, é uma espécie de algoz e o Corinthians tem a chance de realizar sua vingança, realizar sua revanche. Lembrando, Juan, que a disputa do terceiro e quarto lugar acontece no dia 19, também conhecido como amanhã, às 15h45, a finalíssima, no mesmo dia, só que às 17 horas. Sem necessidade de fazer isso no Libertadores. Ô, Rosinho, então o bate-bola de hoje era esse, né? A gente trouxe muitas informações, tá certo? Na semana, final de data FIFA, abertura de rodada da Série A, Série B, fechamento também de rodada. E assim, Juan, a partir aliás, hoje já teve jogos valendo, né, pelos principais campeonatos da Europa, e amanhã também, né, vai ter liga. A gente vai finalizar hoje, Juan, com o hino do Botafogo. O Botafogo líder da competição, vamos finalizar com o hino do Botafogo, futebol e regatas, e nós vamos ficar atentos ao que vai acontecer. Lembrando que em Portugal nós não teremos rodada neste final de semana, é a Taça de Portugal, 32 avos de final, mas nós teremos Bundesliga, teremos Eredivisie, vamos ter também, Juan, a La Liga, né? La Liga, teremos jogos, já, Juan, próximas rodadas vai ter Real Madrid e Barcelona, o maior clássico do mundo, né? E vamos também a Premier League, tem jogos da Premier League, tem Série A Team, muitos jogos no final de semana, e o destaque do futebol amador vai ser esse jogo do Split Car com Barras, como a gente falou, a gente vai ficar de olho, Juan, nos próximos programas, a gente vai trazer os times classificados para a próxima fase, tá certo? Um abraço, até segunda-feira com mais um bate-bola. Fique com o hino do Botafogo, o líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo,
Tu és viés de ser, nosso imenso prazer. Tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos ouros, um facho de luz.